desse horário, então, nós vamos abrir a palavra de Deus. O tema de hoje é uma parábola. Parábola de que Jesus fala da ovelha perdida. E esta parábola ela foi pronunciada aí, talvez na encosta de um monte, talvez num lugar onde que desse para ver, aliás, ou ouvir também. Um pastor descendo ou subindo em alguma encosta com as suas ovelhas, né? O pastor andando à frente, o rebanho seguindo. E eu quero considerar com vocês esta passagem. Nós vamos ler então a passagem e depois então nós estaremos comentando um pouco. Mas antes de ler a passagem ainda eu quero falar aí que o pastor Paulo, né, me deixou aqui um recado aqui, que a Elisa Borges, né, da Linha Vitória, ela está fazendo um pedido de oração. Então nós estaremos orando no final aí. E quanto à palavra, nós a vamos abrir. Nilza, nós vamos abrir a palavra agora e com certeza Deus terá uma palavra para você. Vamos então à leitura. Está no livro de Lucas, capítulo 15, nossa leitura, a parábola da ovelha perdida, a partir do verso 3. Diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 num lugar seguro, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Achegai-vos comigo e alegrai-vos, porque eu já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu gosto de histórias, né? E uma das coisas também que eu gosto é de contar história para as crianças, porque as crianças elas têm uma imaginação muito legal, muito fértil, né? E eu aposto que enquanto que eu lia esta parábola, que muitos de vocês já imaginaram um pastor com uma ovelha sobre os ombros. Mas olha, eu vou contar primeiro uma outra história para vocês. Há algum tempo eu decidi fazer um cercado lá em torno da minha casa. Lá tem uma área lá que a gente não usa para dizer que seja um pátio, mas também não dá para fazer lavoura, é uma área imprópria para lavoura. Então eu decidi cercar esta área e comprar algumas ovelhas, principalmente com o objetivo de compreender mais a palavra de Deus, porque é muito usada essa figura da ovelha na Bíblia, né? Essa figura da ovelha ela é muito presente no Evangelho, mesmo na Bíblia, né? E então, de fato, cercamos a área e depois então comecei a comprar algumas ovelhas. E não comprei uma raça específica, então fui comprando aquilo que conforme aparecia aí. E aí acabei comprando uma variedade de raças e de cores, né? Então lá tem ovelhas branca não tem nenhuma, né? Mas tem umas que tem a pele preta e a lã puxando que quase para um creme, né? Tem outras então com lã preta, tem algumas que tem faixas, outras não tem lã, mas tem pelo. Então
é uma variedade muito grande de ovelhas que eu tenho lá, embora que uma variedade grande num número pequeno. Não tenho muitas ovelhas, tenho agora no presente eu tenho 7, né? Ainda pretendo aumentar um pouco, mas devagar, com calma, né? E as ovelhas, elas têm muitas peculiaridades. A gente sabe que é um dos animais, talvez na nossa atualidade, talvez mais desafiadores para se criar, porque as ovelhas, elas têm uma interdependência muito grande, né? De fato, elas precisam que alguém tome conta delas. A primeira coisa que eu descobri sobre ovelhas foi no dia que eu fui buscar a primeira ovelha que eu tinha comprado, né? Então o rapaz lá, pra gente ali ajeitar ela para carregar na caminhonete, então a gente decidiu amarrar os pezinhos dela e colocar ela deitadinha, então, na caçamba da caminhonete. Mas aí quando a gente, até enquanto que ela estava de pé, ela estava tentando fugir e ela berrava também. Mas no momento em que a gente colocou ela no chão, deitadinha, ela não tentou mais fugir e também não berrou mais. E aí o Senhor me disse, olha, elas depois que estão no chão, elas não berram. Pois é, aprendi a primeira lição, antes mesmo de levá-las para casa. Mas agora está acontecendo outras coisas, estou aprendendo novas lições. Outro dia eu trouxe um segundo e um terceiro lote, né? Então, para fechar agora o meu grande rebanho de 7 ovelhas, né? Então, na última feita eu trouxe uma ovelha com 2 filhotes. E eu trouxe elas lá para casa, e aí já coloquei junto com as outras. Digo, não, elas vão. Imaginei que elas fossem, então, no momento de alimentá-las, que elas viessem junto com as outras e que entrassem ali no aprisco para serem alimentadas. Mas o estranho foi o seguinte, que nos primeiros dias não entrou nem a ovelha, a mãe, nem os filhotes. Depois de alguns dias, os filhotes começaram a entrar. Mas a ovelha mãe, ela chegava na frente do aprisco, ficava olhando e berrando. Ela não entrava. E assim foi por vários dias. Eu acredito que por umas 2 ou 3 semanas ela continuou com esse comportamento. Ela chegava na frente do aprisco e não entrava, ficava simplesmente ali berrando. E aí eu fiquei analisando e vendo. E olha, aprendi muitas coisas. Eu quero agora voltar ao texto e depois a gente vai explorar um pouquinho esta história das ovelhas, né? A Bíblia diz assim, e quem seria de vocês que se tivesse 100 ovelhas e uma faltasse, não deixaria as 99 ali no aprisco e não iria atrás da perdida? Então, aqui transferindo essa leitura para uma linguagem prática, quando eu chego na tardinha ali para alimentar essas ovelhas, eu chamo elas de um modo característico. Eu vi que o Senhor lá chamava a primeira que fui buscar de uma maneira, eu imaginei que deveria chamar daquela maneira, né? Então eu chego lá, chamo elas, aí pego ali, faço um pouco de barulho ali no coxo, onde a gente trata elas, e elas em seguida começam a berrar aonde elas estão e começam a correr e vêm depressa, entram ali, então agora todas entram, né? E então se alimentam. Mas a primeira coisa que eu faço quando elas entram, eu conto elas, porque assim de rápido a gente não lembra das características de todas, então eu conto. Então eu conto ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se as 7 estiverem ali, tá tudo bem. Então aí eu posso ficar tranquilo, está tudo certo. Ali dou uma olhadinha se todas estão bem, de saúde, né? E olha, eu vou dizer para vocês, é bem fácil que tenha alguma que precise de cuidado. No momento eu tenho 2 que eu estou tratando. Elas desenvolveram uma bactéria no casco, e aí elas têm dor no casco, e aí precisam fazer um tratamento. Aí me informei dos tratamentos e lá estou eu fazendo os tratamentos para elas. Mas imagina assim, se uma delas faltar, eu tenho então que deixar as outras ali nesse lugar seguro,
fechar o portão e ir em busca desta que falta. E agora eu começo a compreender de fato o que Jesus estava falando. Porque se eu ir em busca desta ovelha que está faltando, se ela estiver de pé e se ela estiver bem, ela já teria vindo com as outras. Então, a única maneira dela não ter berrado, a única maneira dela não ter vindo é se ela estiver caída. Se ela estiver caída, ela não berra e ela não vem. Então agora eu começo a entender aquilo que Jesus disse. Ele vai em busca da sua ovelha. E é preciso procurar esta ovelha. Ela pode estar caída numa vala, ela pode estar ferida por algum animal, ela pode até ter morrido, mas o pastor não vai desistir dela enquanto não a encontrar. Porque ele sabe, depois que ele contou as ovelhas, ele vai ver qual é que está faltando, a qual que não veio. Aí então a busca começa. E aí ele vai procurar em todos os lugares. Vai procurar ali na vala, vai procurar na sarjeta, vai procurar nas drogas, vai procurar em tantos outros lugares, na depressão, na solidão, no abandono. Ele vai procurar a sua ovelha. E importante, quando ele a encontra, ele fica jubiloso. E uma ovelha, ela pesa em média, né? Umas pesam mais, umas menos, mas uma ovelha pesa em torno de 40 quilos, 50 quilos. Então aquela história de que a gente vê nas figuras ali, um pastor com uma ovelhinha no colo, aquilo é um cordeiro, aquilo é um filhotinho de ovelha. Mas com frequência acontece com as ovelhas adultas. E as ovelhas adultas seria até interessante tentar carregá-las no colo. Mas a maneira mais apropriada de se carregar uma ovelha é sobre os ombros. Então, quando eu vejo que Jesus coloca na parábola que ele, ao encontrá-la, ele a põe sobre os ombros e vem jubiloso e chama os seus amigos e diz: olha, alegrai-vos comigo, eu achei a minha ovelha que estava perdida. E aí eu pergunto assim: quantos dias será que essa ovelha estava perdida? Quantos meses essa ovelha estava perdida? Quantos anos esta ovelha estava perdida? Aonde é que esta ovelha se perdeu? Como é que foi que esta ovelha se perdeu? A gente vê aqui que enquanto o rebanho está unido, enquanto o rebanho está andando firme, juntos, se alimentando de bom pasto, longe dos problemas, das valas, dos penhascos, é bem difícil a ovelha se perder. Mas às vezes a ovelha se cansa do rebanho. Às vezes a ovelha não concorda com os rumos que o rebanho está tomando e ela se afasta. E aí então ela pode cair, ela pode se prender em alguma coisa. Isso é uma coisa que também pode acontecer, a ovelha se prender pela lã e ficar presa em alguma coisa, alguma ideologia, alguma filosofia, alguma crença, ou mesmo uma descrença. A ovelha às vezes pode estar presa a uma descrença. E aí então o pastor lá vai o pastor, ele sai do conforto da sua casa e ele vai em busca da ovelha. Pode estar chovendo, pode estar de noite, mas o pastor sabe que se a sua ovelha não veio, ela está com problemas. E aí ele vai ao encontro, ele vai à procura.
E embora que ele chame, muitas vezes ele nem chama, porque ele sabe que a ovelha não vai responder. Às vezes a ovelha está fraca, está desanimada, está abatida, está quase que a perecer, e ele vai ao seu encontro. Olha, essas lições que eu tenho aprendido com as minhas ovelhas me fazem acreditar que Jesus é um ser de muito amor, de muita paciência, de muito cuidado para com os seus. Ele diz que ele é manso e humilde de coração, e ele não quer que ninguém se perca. E agora a gente pensa assim, nossa, mas Jesus vai se importar comigo? Se importa sim, se importa sim. Ele tem cuidado com uma mais fraca, né? Ele, na época dele, ele até criticou os líderes espirituais, porque eles não se importavam com as ovelhas mais fracas, com as mais débeis. Eles só olhavam para o lucro, eles só olhavam para aquilo que eles podiam extrair do rebanho, aquilo que podiam, a Bíblia até usa a expressão apacentar-se a si mesmos. Eles preferiam eles passarem bem e não as suas ovelhas, né? E ao passo que Jesus diz assim, lá em João, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então isso quer dizer que ele está disposto a se sacrificar, a se negar a si mesmo, para que as suas ovelhas possam estar felizes. Eu quero ouvir com você mais uma música e depois a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito deste assunto tão legal que são as ovelhas, a parábola da ovelha perdida. Porque essa parábola muitas vezes tem que ver comigo, tem que ver com você, tem que ver com a situação que nós estamos passando. Vamos ouvir agora Fernando Iglesias. Ele vai falar aqui sobre a saudade, né? É como se fosse que Jesus estivesse dizendo: olha, meu filho, eu estou com saudade de você. Eu quero que você volte. Eu preciso conversar contigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso sentir o seu abraço. Então vamos ouvir Fernando Iglesias. Tô morrendo de saudade, saudade está apertada. Não é de lugar, nem de comida, é saudade doida. Quase até nem sei dizer, pensando bem até vencer. É saudade que dói de fora pra dentro, saudade do tempo, do tempo, do tempo. Do tempo que a gente veio juntos, sentava e sem ver o tempo, só proseava. De quando eu sentia no olhar e na fala que eu pra você era o que importava. Do tempo de ser era mais do que ter, de quando querer não era poder, de quando você tinha tempo pra mim e o tempo pra nós parecia sem fim. Sem fim. Que saudade eu todo um tempo, quando os meninos eram criança. Depois do trabalho eu chegava em casa, parecia festança.
Ai meu Deus, quanta saudade do tempo que foi e não volta mais. Dói tanto no peito e assim vou gemendo de saudade, morrendo. Que a gente bem junto, sentada e sem vergonha, só proseava. De quando eu sentia no olhar, na fala que eu pra você devo te importar. Todo tempo que ser era mais do que ter, de quando querer era poder, de quando você tinha tempo pra mim e o tempo pra nós parecia sem fim, sem fim. Voltamos então e nós vamos ao livro de João, capítulo 10. Capítulo 10 de João, nós vamos encontrar ali Jesus falando então que ele é o pastor. Ele é o pastor autorizado, né? Ele é o pastor que veio no tempo certo, né? Ele, se alguém tiver vindo antes, não era o pastor. E ele diz assim: o pastor, ele entra pela porta, ele vem na hora certa, né? Eu estava falando para vocês que sempre de tardinha eu vou ali levar um alimento para as ovelhas e ontem até eu fiquei ali um bom tempinho olhando elas se alimentarem ali, e é muito gostoso isso, né? Falei para uma que eu estou tratando ali o pezinho dela e a gente fica observando, né? Será que hoje ela está melhor? A gente sempre fica torcendo, né? Tomara que ela esteja melhor. E Jesus diz que assim que ele conhece as suas ovelhas de uma a uma, e ele também é conhecido por elas. Aí eu estava ali ainda observando elas, e aí chegou meu amigo, né? Chegou meu amigo Clóvis. O Clóvis é um amigo querido. Ele, a sua esposa, a Elisa, estão nos visitando. Eles vêm lá de Minas Gerais. Eles vieram para uma reunião de família e estão hospedados conosco. Também o Renê e a esposa dele. Me faltou o nome agora. Perdoa aí que faltou o nome agora. E então, aí ao momento que ele chegou ali perto e falou comigo, as ovelhas se assustaram e logo fugiram ali da nossa presença, porque elas não conheciam a voz dele. Para elas, ele era um estranho. Para elas, aquela voz não era conhecida. Para elas, aquela voz, embora que para nós fosse um amigo querido, alguém que veio nos visitar, para elas era alguém estranho. E Jesus vai falar aqui em João capítulo 10 do pastor e o mercenário. O mercenário é alguém que é pago para cuidar das ovelhas. Mas aí as ovelhas não o conhecem. E ele também não conhece as ovelhas como o pastor as conhece. Isso é o que tem acontecido muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes nos nossos dias. As ovelhas, elas são como aquela ovelha que eu falei antes,
Às vezes até elas chegam diante dos locais de alimentação das igrejas. Elas até olham ali para dentro, elas gostariam de se alimentar. Elas gostariam de ter as suas necessidades supridas. Mas elas não reconhecem a voz do seu pastor. É triste falar isto. É triste. Porque quantas vezes eu vejo pessoas criticando os líderes espirituais. Porque este fala desta maneira e vive daquela. Porque aquele outro só fala em dinheiro. Porque aquele outro são críticas que a gente ouve todos os dias. Outro dia eu vi assim: fulano é pastor. É pastor. Com um ar, com uma conotação de que é um mercenário, que é um impostor. Como isso é triste para nós que estamos nesse meio, né? Porque as ovelhas estão sofrendo. As ovelhas gostariam de entrar e se alimentar. As ovelhas gostariam de ouvir uma voz familiar, uma voz mansa e humilde. As ovelhas, elas buscam muitos nutrientes, né? Fui orientado, então, a comprar um sal mineralizado, porque a nossa região tem necessidade, tem deficiência de alguns minerais no solo. Então me recomendaram mineralizar, colocar junto com um cloreto de sódio os minerais. Isso já vem pronto, uma fórmula que a gente compra pronta. E muitas vezes eu sinto ovelhas ficando desnutridas, porque elas não encontram os minerais necessários nas pregações, nas igrejas. Quantas pregações vazias, quantos mercenários que estão ali por salário, que estão ali para não desagradar os seus superiores, para não perder os seus empregos. Não têm compromisso com o pastor, não se tornam pastores, porque não ministram a palavra como o Espírito de Deus muitas vezes lhes comunica, ou gostaria de lhes comunicar. Antes, tem compromisso com um sistema, tem compromisso, outro dia eu falava aqui, né, com relatórios, com números, com dados, com pendências. As igrejas tornaram-se empresas, ao passo que as empresas estão tentando se tornar famílias, tentando valorizar pessoas. A igreja está valorizando números, resultados. E é lamentável, porque as ovelhas percebem, as ovelhas têm um olfato, uma audição apurada. Elas conhecem o cheiro do seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor. E muitas vezes elas vão buscar, e vão aqui, e vão ali, entram num lugar, entram no outro. Muitas estão feridas, não poucas estão feridas, não poucas estão abandonadas, não poucas estão caídas, carecendo de um pastor. E eu quero dizer a estes meus semelhantes ovelhas, meus semelhantes ovelhas, nós precisamos clamar ao nosso pastor celestial, ao Cristo, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas, por nós, porque
A alegria dele é nos colocar sobre os seus ombros e nos trazer de volta. Nos trazer de volta para o aprisco. Eu não estou falando aqui aprisco igreja, porque essa relação que o pastor quer ter com as suas ovelhas, ele disse noutra passagem, ele disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e a mim me convém conduzi-las. A gente não entende muito bem essa expressão, mas ela abre uma possibilidade para outros povos, outras pessoas, outras ovelhas. E a alegria do pastor é reencontrar a sua ovelha. Agora é singular, agora não é mais ovelhas, agora é ovelha, agora é indivíduo, agora é eu, agora é você. Você sabe que muitas vezes nós temos tentado fugir, muitas vezes nós temos tentado nos esconder, mas o Senhor vai em nossa procura. Muitas vezes você está se escondendo aí em bebida, às vezes você está se escondendo aí em festas, ou sei lá, no uso inapropriado de alguma substância. Eu não sei, mas o que eu sei é que eu sou ovelha e você é ovelha, e não podemos fugir disso. Jesus nos colocou todos na mesma classe. E a boa notícia é que Ele está à nossa procura. A boa notícia é que Ele quer nos encontrar para nos levar de volta. Ele quer nos levar à segurança da sua companhia. Ele não quer nos levar para a igreja A, B ou C. Isso é muito humano, é muito... vou dizer assim, é quase que empresas, quase uma empresa. Mas a relação pessoal, a relação íntima que Ele quer ter comigo e contigo, a alegria dele é ver-nos bem, curar as nossas feridas, fazer um curativo no nosso pezinho, muitas vezes que está machucado. Às vezes o nosso coraçãozinho está machucado. Às vezes o nosso ego está ferido. Às vezes a nossa autoestima está baixa. E isso nos torna cabisbaixos. Às vezes nos falta mineralização espiritual. Às vezes nos falta aquele plus, aquela algo a mais. Aquela sensação de estar na presença do pastor. Aquela segurança, aquela tranquilidade de estarmos nos braços do pastor, estarmos sentindo o cheiro do pastor. Estamos ali para nos alimentar das preciosas palavras que Ele tem para nós. Então, meu amigo, meu ouvinte, internauta, deixe-se encontrar por Cristo. Não o Cristo das igrejas, mas o Cristo das Escrituras. O Cristo que está à sua procura. Ele vai tentar falar com você. Dê ouvidos a Ele, Ele vai chamá-lo. Deixe-se encontrar, deixe-se tomar nos ombros, deixe-se levar para o aprisco, deixe-se. Nós só precisamos deixar. A alegria maior nem vai ser a nossa, vai ser a dele, por nos ter encontrado. Ele diz que há muita alegria no céu quando um pecador se converte, quando um pecador o aceita e deixa que Ele faça a transformação. Você não precisa fazer nada. As ovelhas não precisam fazer nada. A alegria do seu pastor é cuidar delas. A alegria do seu pastor é o bem-estar delas. Então, meu amigo, meu querido, esse é o meu apelo nessa tarde. Seja uma ovelha que se deixe encontrar. E agora nós vamos colocar uma outra música, porque eu quero orar por você. Essa música que está tocando é muito própria, porque ela diz que
Alguém está orando por nós. Alguém se preocupa conosco, né? Eu vejo muitas vezes a minha mãe. Minha mãe, ela, de uma forma assim, toda disfarçada, ela vem ali por perto de casa, mas ela vem ver se a gente está bem, tenho certeza. E tenho certeza também que ela tem, nas suas orações, pedido por cada um dos seus filhos. Hoje de manhã ela veio nos visitar. Foi uma alegria muito grande para a gente. Saber do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção. É muito bom, é muito gostoso. E nessa tarde eu quero orar por você também, meu amigo, minha amiga. Você pode curvar a sua fronte agora, numa atitude de reverência. Estamos na presença do nosso Deus. E vamos dirigir algumas palavras a Ele. Ele vai estar nos ouvindo. Curve sua fronte se você puder. Feche seus olhos se você puder. Tire suas sandálias se você puder. Uma expressão figurada. Tire o seu chapéu se você puder. Coloque seu pensamento em Deus neste momento. E vamos orar. Nosso Deus e Pai, como é gostoso saber que o Senhor é um pastor que tem cuidado de nós, um pastor que quer ver-nos bem, que quer nos curar as feridas, que quer nos fazer ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Ó Senhor, quantas pessoas nesta tarde, assim como a minha, Pai, pediram uma oração. Eu sei que muitos não puderam, pelas circunstâncias, entrar em contato. Mas, Senhor, abençoa cada um desses ouvintes que tirou um tempinho para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos patrocinadores, cada um deles, Pai, cada um deles. Também aqueles que vão agora, a partir deste novo ano, estar nos ajudando. Pai, toca o coração e abençoa. Pai querido, faz companhia a cada um desses nossos ouvintes nesta semana que está iniciando hoje. Abençoa-os, Pai, fortalece-os. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Posso sentir, tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não